Se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho das notificações e já deixe sua opinião nos comentários, porque o que você vai ouvir aqui hoje pode mexer com os alicerces do futebol brasileiro. Prepare-se, porque nomes gigantes estão sendo citados, declarações fortes estão vindo à tona, e o Palmeiras está no centro de uma fala que já está repercutindo em todo o planeta bola. Respire fundo, pois cada detalhe dessa história vai te prender até o último segundo e você não vai acreditar no que o renomado técnico italiano resolveu expor sem nenhum filtro. Carlo Ancelotti, um dos treinadores mais respeitados e vitoriosos da história do futebol, voltou a falar diretamente sobre o Brasil e, em especial, sobre os clubes que têm levado a bandeira do país ao mais alto nível do cenário internacional. A matéria completa foi publicada pelo portal do Palmeirense e deixou claro que o italiano não mede palavras quando o assunto é a intensidade dos times brasileiros, principalmente quando se fala do Palmeiras, equipe que tem figurado constantemente nos maiores palcos do planeta. E a maneira como ele elogiou e, ao mesmo tempo, apontou limitações, deixou no ar um clima de alerta. O técnico foi direto ao afirmar que, embora o Brasil ainda não consiga apresentar o mesmo nível técnico da Europa, há uma força invisível que sustenta os clubes e os torna competitivos em qualquer torneio. A paixão da torcida. Ancelotti destacou que os estádios brasileiros, mesmo em situações adversas, criam uma atmosfera única, capaz de empurrar as equipes além dos limites. E nesse contexto, o Allianz Parque foi colocado como símbolo dessa energia que contagia e intimida adversários, algo que poucos países conseguem replicar. O detalhe que mais chamou atenção, porém, foi o momento em que Ancelotti relacionou esse fator emocional à organização defensiva das equipes. Segundo ele, times como o Palmeiras se destacam porque aprenderam a equilibrar a raça com um sistema tático sólido, dificultando a vida até dos gigantes europeus. Esse elogio, vindo de alguém que já comandou lendas do futebol mundial, é muito mais do que um simples comentário. É um reconhecimento que coloca o Verdão em outro patamar de respeito. Mas não para por aí. O italiano também citou diretamente o desempenho dos clubes brasileiros no último Mundial de Clubes, destacando Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo como representantes de um estilo de jogo que, embora menos técnico em comparação ao futebol europeu, carrega um diferencial competitivo que faz tremer qualquer adversário. O ponto central é que o Verdão apareceu nessa lista de forma natural, quase inevitável, como se fosse um nome obrigatório em qualquer análise séria sobre força internacional. Essa fala abre espaço para uma reflexão bombástica. Até que ponto o Palmeiras já conseguiu mudar a visão internacional sobre o futebol brasileiro? Se antes muitos viam os clubes do país como meros coadjuvantes em torneios globais, agora há quem aponte que o estilo aguerrido, aliado ao talento natural dos jogadores, cria uma combinação capaz de surpreender até os mais preparados esquadrões da Europa. E vindo de Ancelotti, isso soa como um aviso, um prenúncio de algo maior prestes a acontecer. O que fica claro é que o treinador italiano não fala à toa. Ele sabe do impacto de suas declarações e, quando coloca o Palmeiras em evidência, não é apenas por acaso. O clube alviverde já acumula títulos continentais, campanhas sólidas no Mundial e uma regularidade que poucos conseguem manter. É como se Ancelotti estivesse reconhecendo de maneira indireta que o Verdão já é um projeto consolidado de potência global e que sua evolução é questão de tempo e insistência. E não se engane, quando um técnico desse calibre aponta limitações, ele não está apenas criticando, mas lançando um desafio. Para ele, os melhores talentos brasileiros ainda estão na Europa, mas isso não significa que o Palmeiras e os outros grandes não possam se equiparar em breve. Pelo contrário, é quase como se fosse uma provocação sutil, um incentivo para que os clubes brasileiros elevem ainda mais o padrão de qualidade, aproveitando a estrutura que já possuem e a força de suas torcidas. O curioso é que esse tipo
de fala gera imediatamente uma onda de interpretações. Há quem veja como uma crítica, há quem enxergue como um elogio mascarado, mas o fato é que ninguém sai indiferente. E para o torcedor do Palmeiras, ouvir de um dos maiores técnicos do planeta que o clube está entre os destaques de uma competição global não é apenas motivo de orgulho, mas também uma confirmação de que o projeto conduzido nos últimos anos vem chamando a atenção dos olhos mais exigentes do mundo. É inevitável lembrar também que Ancelotti sempre foi um estudioso do futebol sul-americano. Ele não esconde a admiração pelo talento nato dos jogadores brasileiros e sempre que pode busca reforçar seus times com atletas formados aqui. Quando ele menciona a garra, a disciplina tática e a paixão que sustentam equipes como o Palmeiras, está deixando claro que esse DNA competitivo é algo raro e cada vez mais valorizado no cenário internacional. Agora, imagine a repercussão dessa fala no ambiente interno do Verdão. Jogadores, comissão técnica e até mesmo a diretoria certamente recebem esse tipo de declaração como combustível extra. Afinal, não é todo dia que um ícone como Ancelotti olha para o seu clube e aponta virtudes que o colocam lado a lado com potências europeias. Isso cria uma aura de respeito que ultrapassa fronteiras e eleva ainda mais a responsabilidade de manter o nível. Outro ponto interessante é a forma como ele enxerga a participação brasileira no Mundial de Clubes. Para Ancelotti, o Brasil não é apenas um figurante, mas um protagonista em potencial que já provou sua capacidade de enfrentar os maiores campeões do planeta. Essa visão não apenas valoriza o Palmeiras, mas também reforça a ideia de que o futebol nacional, mesmo com seus desafios, segue firme na luta por espaço e respeito. E quando o Verdão aparece nessa narrativa, não é por acaso, mas sim porque se consolidou como referência. No meio dessa análise, surge a questão que todos querem saber. Será que Ancelotti estaria abrindo caminho para um futuro ainda mais ousado? Não são poucos os que acreditam que essas declarações podem servir como um recado velado, talvez até como um prenúncio de uma aproximação maior com o futebol brasileiro. Ainda que isso não tenha sido dito explicitamente, a forma como ele ressalta os pontos fortes dos clubes nacionais deixa aberta a possibilidade de algo inusitado acontecer no futuro. O torcedor palmeirense, acostumado a viver intensamente cada novidade, já começa a imaginar cenários. E se um dia Ancelotti aceitasse o desafio de comandar um clube no Brasil? E se esse clube fosse justamente o Palmeiras, que já está no radar de suas análises? Embora tudo isso seja especulação, a simples ideia já causa arrepios e cria uma onda de expectativa que movimenta não apenas os bastidores, mas também a imaginação da torcida. A grande verdade é que declarações como essa funcionam como termômetros da relevância internacional. Quando alguém como Ancelotti fala, o mundo escuta. E quando o nome do Palmeiras surge em meio a essa fala, não se trata apenas de um detalhe, mas de um sinal de que o clube está sendo observado, medido e reconhecido. É o tipo de menção que transforma percepção e abre portas para oportunidades que poucos poderiam prever. E não podemos esquecer, a trajetória recente do Verdão justifica cada palavra dita. O clube construiu uma base sólida, investiu em estrutura, desenvolveu talentos e colecionou títulos que o credenciam a ser sempre mencionado em qualquer discussão sobre potência mundial. Se Ancelotti enxerga isso, é porque o impacto já ultrapassou fronteiras e ganhou relevância entre aqueles que entendem profundamente de futebol. Para os palmeirenses, ouvir esse reconhecimento é um presente, mas também um lembrete de que a caminhada está longe de acabar. Há desafios, há limitações, mas também há uma estrada pavimentada para o clube se consolidar como protagonista global. E se até os gigantes da Europa já reconhecem isso, quem ousará duvidar da força que vem do Allianz Parque? O recado de Ancelotti é claro: o Palmeiras está no radar do mundo e o próximo passo pode ser ainda maior.
No fim das contas, o que parecia apenas uma declaração se transforma em algo muito mais profundo. É como se fosse um reflexo do que está por vir, um prenúncio de que o futebol brasileiro, e principalmente o Palmeiras, estão prestes a viver uma nova fase de protagonismo. A chama foi acesa e, a partir de agora, cada detalhe ganha ainda mais importância. O torcedor sente, o time percebe e os adversários já sabem. O Verdão não é mais apenas um participante, mas um concorrente que chega para incomodar. Então, se você chegou até aqui, já sabe. Essa história está apenas começando e o Palmeiras está no centro de um reconhecimento que pode mudar o jogo. Por isso, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que o Verdão já é visto como uma potência mundial pelos gigantes da Europa, como indicou Carlo Ancelotti? Queremos saber o que pensa a verdadeira torcida que carrega esse clube gigante nas costas.